Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, vou ler com vocês do verso 18 ao 20. Diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, ou combate por elas um bom combate, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Você pode repetir comigo no 3, do verso 18 ao 20? 3. Milites por ela, boa milícia. E Alexandre. Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Que o Senhor receba a glória para si, a honra e o louvor. Que o Senhor Espírito Santo venha falar mais uma vez aqui, através da sua palavra. Senhor, que Satanás não tome parte da semente sendo lançada nos corações. Que o Senhor o expulse, que ele não seja participante do que estamos fazendo aqui, pois a honra é tua, a glória é tua e o louvor é teu e o governo pertence ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós te damos graça, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Bom, a carta de Paulo a Timóteo. Muitos que param para poder estudar a carta de Paulo a Timóteo vão ver que as instruções dessas duas cartas, elas são a nível ministerial. Por isso que por isso que nós reconhecemos as cartas de Timóteo como cartas pastorais. Você vai ver Paulo exortando acerca dos bispos, dos diáconos, falando de posicionamento da igreja. Então essa carta, ela foi uma das cartas mais importantes, assim dizendo, que Paulo escreveu. E alguns estudiosos, por conta do finalzinho da carta do capítulo 2, vão ter que Paulo estava prestes a falecer na obra. Quando ele diz que ele está prestes a ser entregue como oferta de libação, Paulo está utilizando uma linguagem, alertando Timóteo que perto estava a sua partida. E Paulo, ele tinha uma aliança com Timóteo, à parte, porque Paulo criou uma afinidade muito grande com esse jovem. Por isso que nós vamos ver Paulo tratando dele como filho. Timóteo, meu filho amado, por conta desse relacionamento, desse vínculo. Nós vamos ver que em Atos capítulo 16 foi a primeira vez que Paulo esteve com ele, onde Paulo fala que a mãe dele era judia, o seu pai era grego. Nós vamos ver também Paulo falando no capítulo 1 da segunda carta, que a fé que habitou na mãe e na avó de Timóteo habitou também nele. Então Paulo tinha uma preocupação. E quando Paulo falou a respeito dessa fé, Paulo está falando de perseverança. Paulo está falando de continuidade. Por que Paulo envia essa carta? A finalidade da carta é a continuidade no Evangelho. É a continuidade no trabalho, no serviço. Paulo sabia, e nós vamos ver Paulo também falando que ele temia que quando ele partisse, lobos entrassem e não tivesse pena do rebanho. Paulo estava utilizando essa linguagem para falar do nível de conhecimento de muitos homens que iriam vir no meio dos cristãos convertidos na época, iriam distorcer a mentalidade deles. Então Paulo tinha uma preocupação. Paulo desejava até viver mais um pouco, pastor Rando.
Ele queria viver mais um pouco, mas não dava, já estava findando o tempo dele aqui na terra. Mas ele queria para poder fazer mais, ele não queria para desfrutar da vida. Porque Paulo, você já deve ter escutado ele falando que ele não tem a sua vida como preciosa, porque a sua vida foi dada, foi entregue ao Senhor. Então Paulo tinha essa preocupação. E quando ele fala aqui no versículo 18, a respeito, chamando ele de filho, e lembrando ele das profecias, nós vamos ver que Paulo está tendo um cuidado de fazer com que esse jovem Timóteo, isso serve também para nós de incentivo. Paulo está encorajando Timóteo e ao mesmo tempo dizendo para ele se lembrar daquilo que ele havia recebido do Senhor, que era o dom dele. Nós vamos ver que Paulo tinha tanto essa preocupação, pastor Ivani, que ele não fala só no primeiro capítulo da primeira carta. Ele vai falar também no primeiro capítulo da segunda carta enviada, aonde ele vai falar para que ele fizesse reviver o seu dom. Aqui Paulo diz para ele, segundo as profecias, combates ou milites as boas milícias. Mas antes de falar dessa vida de militância, eu quero falar a respeito do que ele recebeu por profecia. A intenção de Paulo é que Timóteo trabalhasse em cima daquilo que Deus já havia falado a respeito dele. É como se ele recebesse uma promessa e Paulo dissesse para ele: olha, lembra daquela promessa, lembra daquilo que você recebeu, não se permita esquecer do que você recebeu por profecias. É como se alguém recebesse um chamado pastoral, ou alguém recebesse um chamado evangelístico, ou um chamado apostólico, ou um pastoreio, ou a diaconia na vida da pessoa. A pessoa recebeu por imposição de mãos o seu dom, e aqui o líder é preocupado, porque Paulo sabe que conforme o tempo passa, existem muitas pessoas que se permitem ser alteradas na fé. Quando nós vamos às praças públicas, por exemplo, do 7 de abril ou qualquer outra, você vai ver muitos pastores que desistiram do dom. Você vai ver muitos jovens que outrora estavam evangelizando, pregando, dançando, ensinando, esmurecidos. Porque Paulo está tendo a preocupação de alertar. É como se Paulo lembrasse do que Salomão disse: o importante não é como a gente começa. O importante é como a gente. O importante é como a gente. Você está aqui, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então a primeira coisa que ele fala é: lembra do que você recebeu. Olha para o teu irmão e fala: você sabe o que você recebeu? Quando foi a última vez que você se preocupou com isso? Pergunta para ele: quando foi a última vez que você se preocupou com isso? Era como se Paulo, Janaína, estivesse trazendo a memória, escrevendo e lembrando do momento em que ele estava com a imposição de mãos sobre Timóteo e os presbíteros, e a unção sendo derramada. Paulo está encorajando ele. Antes dele falar milites por ela, ele fala: olha, recebeu profecia, você recebeu algo sobre você, está dentro de você, está dentro de nós. Nós devemos trazer sempre a memória, porque é isso que ele vai falar no capítulo 4 da primeira carta. No capítulo 4 da primeira carta, no verso 14, ele diz para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual recebesse por profecia com imposição de mãos. Aí Paulo vai falar uma coisa importante. Eu estou falando a respeito da profecia, antes de entrar na militância. Porque não existe uma militância sem receber algo da parte de Deus. Só milita quem recebe algo da parte de Deus.
Só milita quem é separado por Deus. Só milita quem Deus escolhe, quem Deus pega na mão. Lembra, não foi a gente que escolheu. Quem escolheu? Você vai ver alguém douto sendo escolhido. Você vai ver alguém também com sabedoria sendo escolhido. Porque isso parte da mão de Deus. E Paulo fala algo importantíssimo aqui no verso 15 do capítulo 4. Medite estas coisas. Ocupa-te nelas, para que você tenha um bom aproveitamento diante de todos. Não basta, como se Paulo estivesse falando, não basta só você saber que tem dom. Não basta só você saber que recebeu algo da parte de Deus. Você tem que se ocupar nessas coisas. Você tem que meditar nestas coisas. Se você prega, quando foi que você se debruçou no livro, nas escrituras? Se você canta, quando foi que você aperfeiçoou sua voz? Se você dança, quando foi que você se aperfeiçoou num gingado de dança em adoração? É o que Paulo está dizendo. Não adianta ter o dom se a gente não trabalhar para ele ser aperfeiçoado. É preciso se ocupar nestas coisas. É preciso parar, refletir, investir no dom, investir no chamado. Eu demorei para entender a respeito disso. Pegando um gancho no que o Hannah falou, porque para eu ter um bom aproveitamento daquilo que eu recebi do Senhor, isso iria me custar alguma coisa. Isso aqui é o que eu converso, só fazendo um acréscimo aqui, irmãos. Isso aqui é o que eu converso até com alguns jovens, às vezes, quando vem perguntar, ou entre os irmãos. Às vezes a pessoa ela tem um dom, mas ela não está disposta a investir no dom. E investir no dom nos custará tempo e recurso. Principalmente no tempo em que nós vivemos. É preciso, porque só assim nós teremos um bom aproveitamento. Então talvez a nossa queda no bom aproveitamento, exercendo, seja uma irresponsabilidade com o chamado. Irresponsabilidade com o dom. Eu já tenho, não preciso me aperfeiçoar. Eu já tenho, não preciso investir. Não. Paulo diz para ele, medita, ocupa-te nestas coisas, porque senão não tem um bom aproveitamento. Porque muitos vão e outros ficam. Porque muitos dos que vão são capazes de investir. Muitos dos que vão são capazes de parar e meditar naquilo que recebeu. Então Paulo está dizendo para ele, olha, traz a tua consciência. Investe no teu dom. Investe no teu chamado. Perca a noite de sonos no teu chamado. Derrame lágrimas pelo teu chamado. Derrame lágrimas pelo teu dom. Peça ao Senhor para ser aperfeiçoado naquilo que você faz. O corpo, irmão, ele não é feito com um só membro. Existem diversas áreas dos membros. Mas existem diversas pessoas que fazem praticamente quase a mesma coisa. Mas essas pessoas que trabalham, elas investem e acreditam no que elas têm. Por isso ele diz, olha, lembra do que você recebeu por profecia. Porque tudo vai partir do que você recebeu. Toda a tua trajetória, Timóteo, vai ser a partir do que você recebeu. Tudo que acontecerá contigo, Timóteo, vai ser a partir do que você recebeu. Você só vai ter uma intensidade a mais à medida em que você meditar mais e se ocupar mais. Mas tudo irá acontecer a partir do que você já recebeu. É preciso se ocupar, é preciso ter isso na nossa mentalidade. Senta aqui, irmão. Aí Paulo diz, então, segundo aquilo que você recebeu, combate um bom combate, ou milite uma boa milícia. E essa vida de militância, ela é seguida de 3 coisas. Quantas coisas, irmãos? Quantas coisas?
trabalho, perseverança e conduta. Não existe uma vida de militância sem trabalho, sem labuta, sem suor. Não existe uma militância sem que a gente se desgaste. Não existe uma militância sem que a gente sofra alguma ocasião por causa da vida de militância. É preciso entender que militar para Deus ou combater um bom combate é estar disposto, irmãos, a sofrer algo por conta do trabalho feito. Vai ter dia que você vai trabalhar cansado, ou todo dia, no seu trabalho secular, você vai trabalhar com disposição. Todo dia, 100%, vai dizer que você não toma uma vitamina D, um calcitran. Mas você fica em casa? Quantos ficam em casa quando acorda cheio de dor? Não vou trabalhar hoje não. Quem me dera. Agora, diante da obra de Deus, a gente, qualquer coisa, para de trabalhar. Não, hoje eu acordei meio avoado, eu não vou trabalhar para o Senhor. Combater um bom combate é trabalho. Olha para o teu irmão e fala, você vai trabalhar e muito, não é pouco não. Até Jesus voltar, a gente vai trabalhar muito. E muito. E quanto mais chega a pessoa, mais trabalho tem. Quanto mais amplia, mais trabalho tem. A vida de militância é marcada pelo trabalho, pelo empenho, pelo suor, pelas lágrimas derramadas. Derramar lágrimas não é sinal de desistência, tem que ser encorajamento. Não pare de trabalhar. Jesus olhou para os rapazes e falou, olha, meu pai até agora trabalha. Eu? Não. É como se Jesus tivesse falado, meu filho, o céu está em movimento, o céu não para. O que existe no céu é trabalho. O pai olha a seara dia e noite e vê o filho abatido trabalhando, e vê o filho desencorajado trabalhando, e vê o filho que foi atingido na guerra trabalhando, e vê o filho pensativo, eu não quero mais, mas está ali trabalhando. Então o pai, o dono da seara, ele está ali, ele está observando. E perseverança tem que dar continuidade, irmãos. Nós temos que perseverar, nós temos que seguir adiante. Se já pelo trabalho já desiste, não vai nem entrar na perseverança. E o evangelho, ele é seguido de perseverança, irmãos. O trabalho na obra do Senhor é perseverança. Você está ali, chove, sol, frio, calor, você está envolvido. Você é perseverante. A igreja de Cristo, ela é uma igreja perseverante. Não teve prisão que parou a igreja. Não teve leão que parou os profetas. Não teve, Sullivan, cova nenhuma. Não teve. Não teve coliseu, não teve nada, irmãos. Quando tentaram intimar Pedro a parar de pregar porque levantaram uma lei e ele tinha que se calar, ele não, mas convém obedecer a Deus do que aos homens. É como se Pedro falasse, cara, eu vou continuar trabalhando. A igreja é uma igreja perseverante. A igreja, ela não para. Por isso que a porta do inferno, ela não prevalece. Lembra que a gente sempre tem falado aqui, por que que a porta do inferno está lá e a igreja está indo em direção à porta? Porque a igreja, ela é perseverante, a porta do inferno não resiste. A igreja continuará avançando. Quem lembra do cenário no Egito? Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo, e crescia muito. Porque não adianta aumentar a carga, não adianta, só vai estimular o povo a querer trabalhar mais. Então, cenário de trabalho, de luta, de guerra, de empenho, tem que nos servir de encorajamento. Tem que nos servir de encorajamento. Apertou a Deus dizendo, minha filha, meus filhos, sejam perseverantes. Continuem trabalhando. E a conduta
E essa conduta, ela é seguida, irmão, de posicionamento. Paulo fala com Timóteo, para que ninguém o menosprezasse por ele ser novo. Mas ele falou o que para ele? Ser exemplo do fiel na palavra, no trato, na fé, na pureza. Ele está falando de posicionamento. Não existe vida de militância sem a gente sofrer uma alteração na conduta que a gente tem. Existem muitas pessoas que se perdem na sua conduta e erram no seu chamado, porque não se preocupam no seu posicionamento diante do que recebeu. Olha o que Paulo fala para ele, ó. Tem que ser exemplo na palavra, tem que ser exemplo no trato, tem que ser exemplo no amor, tem que ser exemplo na fé e tem que ser exemplo na pureza. Então existe um contexto para a nossa conduta. Então nós precisamos nos preocupar. Então a vida de militância, ela se resume nesses 3 pontos. E essa linguagem militar ou combater, como estiver na sua versão, era uma linguagem que Paulo utilizava com Timóteo porque ele entendia. Fazia mais sentido ele utilizar essa linguagem com ele. Paulo tinha intimidade com seu filho. Então falar de combate, falar de militância, era fácil. Era de fácil entendimento para Timóteo. Quando Paulo entrava nesses assuntos, Timóteo já sabia. Então ele vai dizer várias vezes a respeito dessa fala. Por exemplo, na segunda carta, no capítulo 2, no verso 4, Paulo diz para ele: ninguém que se milita se embaraça com as coisas desta vida. Ninguém que combate, ninguém que entra na militância se embaraça com as coisas desta vida. Mas qual é a finalidade de não se embaraçar? É agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós devemos entender isso, que a nossa vida de militância, ela não está ligada aos embaraços desse mundo. Por que muitas das vezes as pessoas param, seu dom é abafado, seu chamado não alcança um ideal? Por quê? Porque essa pessoa anda se embaraçando com aquilo que Deus não a chamou para se embaraçar. Se embaraçar, vai fracassar no chamado. Se embaraçar, vai ter o dom abafado. Lembra do que Paulo disse para ele? Revives o dom. É como se Paulo dissesse: acenda a chama de novo. Não se permita, fuja, Timóteo. Fuja das más amizades. Fuge dos enganos do tempo, porque isso vai te fazer parar na vida de militância. E por que eu não posso me embaraçar? Porque eu tenho alguém que eu quero agradar. Eu não quero agradar em si a igreja, eu quero agradar o cabeça da igreja. Eu quero agradar aquele que me alistou para a guerra. Quem te alistou para ser dançar para Deus? Quem te alistou para ser servir a Deus? Quem te alistou para ser pregar o evangelho? Quem te alistou para você cantar, tocar? É Ele. E quantos estão se embaraçando porque não estão nem aí para quem o alistou? O significado de quem se embaraça com esse mundo, Adriano, é a sua pouca preocupação com quem o alistou. Porque eu duvido que você pensar em quem alistou você, você vai parar. Muitas pessoas param porque não se preocupam com quem o alistou para a vida de militância. E desistem. Já tem muita gente trabalhando, não precisa não. Não, já tem muitos pregadores, não precisa não. Já tem muitas pessoas cantando, tocando, não precisa não. Isso é uma falta de consideração com quem alistou para a guerra. Por isso que eu não me embaraço, eu não me envolvo, eu não entro nesse engodo. Eu gosto sempre de pegar a minha vida como exemplo. Já há muito tempo atrás, hoje estou com 27, vou fazer 28. Novo, mas seguindo uma vida de militância. Quantos embaraços eu tive que abandonar para estar aqui hoje? Quantos convites embaraçosos do mundo eu tive que abrir mão para estar aqui hoje? Se é novo,
Se é ancião, homem, mulher, seja encorajado. Não pare. Então é preciso a gente trazer para a nossa consciência que nós não nos embaraçamos porque tem alguém que a gente quer agradar. Miqueias, por que você não vai nessa festa? Cara, alguém me alistou para um chamado, eu não posso ir. Por que você não vai com essas amizades? Não, alguém me alistou para um outro ramo de vida. Eu tenho que me preocupar com quem me alistou, porque isso tudo terá a ver comigo. Obrigado, amor. E quantos param porque se embaraçam? Nossa, aquele cara ali, quando ele falava, excelente pastor. Nossa, aquele jovem, aquela jovem, que unção. Mas porque se embaraçou, se afastou de quem o alistou para a guerra. E hoje o Senhor está te relembrando. Existe uma vida de militância. Saia desse embaraço e volta a trabalhar de novo. Dom é presente, irmão. Dom é dádiva, mas dom pode ser abafado. Entenda uma coisa. Você pode ficar enferrujado. Se você comprar uma ferramenta e não polir, não trabalhar, não utilizar essa ferramenta, vai enferrujar. Vai parar e você não vai mais usá-la. E é assim que acontece com muitos de nós, pastor Hana. Por não se permitir, está na obra, está envolvido, está trabalhando, está acendendo o dom, fica enferrujado, para e parece que não tem. Não é que não tem, é que foi abafado, João. Não é que perdeu, está aí dentro, precisa ser reacendido. É preciso trazer à memória quem foi que te alistou para a guerra. Quem se distanciou foi você de quem te alistou. Não foi o Senhor que te afastou. Então nós precisamos trazer isso na nossa consciência. Então a finalidade de eu trilhar nessa caminhada é porque Ele me alistou para a guerra. E nós vamos ver outra vez Paulo falando da prestação de serviço na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 5, Paulo utiliza a fala de Timóteo como soldado. Ele diz para ele: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo: Timóteo, o que não vai te faltar nessa vida é sofrimento. Olha para o teu irmão e fale isso para ele: o que não vai nos faltar nessa vida é sofrimento. Então Paulo está dizendo para ele: você está aí hoje, você está bem, você está trabalhando, está tudo indo bem na tua vida, está tudo desenvolvendo, todo mundo te ama. Se prepare, o sofrimento vai chegar. Está tudo indo bem, minhas contas, está tudo sendo paga. Meu Deus, só tem alegria. Como é bom servir a Deus. Se prepare, porque o sofrimento chega uma hora ou outra. O problema é que a gente acha que vai estar isento dessa tempestade. Nem os discípulos dentro do barco, com Jesus dormindo lá dentro, foram impedidos de passar na tempestade. Então o sofrimento faz parte da vida de militância. Só tem um lugar que a gente nunca mais chora, que a gente nunca mais sofre, que a gente nunca mais seremos atormentados. Esse lugar se chama o céu. Se chama onde Deus está. Lá não tem amargura, lá não tem sofrimento, lá não tem angústia, lá a traça, a ferrugem não corrói, lá o ladrão não mina, lá não há espaço para tristeza. É só alegria diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Tá chorando, agora chora, porque lá é só alegria. Tá sofrendo, agora sofra, porque lá é só alegria. Lá a tristeza não entra. A linguagem de tristeza não existe no céu. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Não vou largar o pastoreio, estou sofrendo muito. Não vou largar o diaconato, estou sofrendo muito. Não, nunca mais eu sirvo, estou sofrendo muito. Você não vai ser livre do sofrimento. Só diante dele, irmãos, é que a gente tem alegria em meio à tribulação, como disse aqui pastor Hannah. O único lugar onde a gente é abatido, mas não destruído, é na presença do eterno Deus. Sofra. Era como se Paulo estivesse falando para ele: militar ou combater é não assumir um espírito de covardia. Por isso eu também dei uma pincelada sobre isso esses dias atrás, porque eu estava refletindo nisso. Muitos de nós assumimos uma postura de covardia, que não é a postura que Deus nos alistou para ter nessa vida. E quando nós entramos nessa militância, nós não podemos assumir o espírito de covardia. Fugir por causa do sofrimento é covardia. Fugir por causa das feridas é covardia. No mínimo temos que pensar nos nossos irmãos, que não tem um templo. Se esses irmãos entrassem aqui dentro com ar-condicionado, tudo fluindo, nossa, irmãos, mas não, só resta para eles o barro. E o barro não é capaz de travar a adoração que eles têm. Como foi dito aqui da pobreza. E foi a mesma palavra que Jesus utilizou da viúva, da sua pobreza. Então, irmãos, sofrimento não é a linguagem que a gente tem que ter para assumir o espírito de covardia. E algumas pessoas não querem sofrer, o evangelho traz marcas. Paulo estava todo lanhado, todo marcado. Falou: se o que eu falo para vocês não serve de lição, então olha para o meu corpo e vejam as marcas. Eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Marcas de abandono. Marcas de tristeza. Marcas de calúnia. Marcas de falta de amor, de reconhecimento. Você acha que um homem que antes ele perseguia a igreja, ele queria matar os cristãos da época, você acha que esse homem, agora que se diz ser cristão, ele vai ser bem recebido? Paulo era rejeitado por muita gente. Até Ananias, o homem de Deus, deu um passo para trás e disse assim: não, Senhor, tu não conhece quem é Saulo, não. Tu não conhece quem é Saulo, não. Ele: é para mim vaso escolhido, vai lá, Ananias. Mas nem Ananias, cheio da graça, da unção, teve coragem de se aproximar de Paulo. Então muitas pessoas até taxavam Paulo como alguém que era difícil de se lidar. Ele só tem essa coragem porque ele fala por cartas. Não, ele é assim porque ele está distante. Ele não é um homem de palavras. Então Paulo muitas das vezes ele era rejeitado. Por isso Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele assumisse esse espírito de militância. Teve um momento da vida de Paulo que os seus irmãos o abandonaram. Eu vou só ler isso aqui com vocês e vou voltar para cá. Quando ele escreve a segunda carta, no capítulo 4, ele coloca algo lá no final dela, no verso 16. Ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos. Quantos irmãos? Me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Olha o que Paulo está dizendo. Vai ter um momento que você vai ser desamparado, irmão. Vai ter um momento que você não vai ter aperto de mão nessa vida de militância. Vai ter um momento que o que você vai ter de companheiro é o teu travesseiro. E as lágrimas escorrendo. Vai ter um momento que você vai ligar para o pastor, mas ele vai estar em outra coisa fazendo. Você vai ligar para o teu irmão, e o teu irmão não vai conseguir te atender.
Nós precisamos entender que o trabalho, o empenho nessa carreira, o combate na vida, traz para a gente sofrimento. E nós iremos, uma vez ou outra, estar desamparados, irmãos. Isso faz parte. Isso faz parte da vida. Não existe, irmãos, uma vida aqui na terra isento disso. Nós precisamos entender, e Paulo disse, olha, eu queria que ao menos Timóteo tivesse comigo, mas não esteve. Irmãos, ele só fala isso com Timóteo porque é ele que recebe a carta. Tem feridas na vida de Paulo que Paulo compartilhou com Timóteo, porque Timóteo sempre estava lá com ele, mas Timóteo estava distante dele. Ele queria abraço e não tinha ninguém para abraçar. Ele queria que alguém estivesse do lado dele para ao menos dizer, Paulo, seja encorajado e continua. Deus te chamou para essa vida, mas não tinha ninguém, todos o abandonaram. E nós de vez em quando queremos ser paparicados, abraçados o tempo inteiro, irmãos. Não tem como. Vai ter um momento que vai ser só você e Deus e ponto final. Vai ter um momento que eu não vou ter o pastor Ivani para me ouvir, só vou ter Deus dentro do quarto para me ouvir. Nós devemos assumir esse espírito de militância e não assumir essa covardia. Falta de amparo não é sinal para desistirmos. Tem que nos servir de incentivo. Continua, porque o chamado é teu. O dom foi dado a você. O responsável é você. Se eu parar, eu sou responsável. Eu quis parar, eu não prossegui, eu não avancei. A culpa será minha. Não, eu parei, lá no céu não vai ter desculpa. Eu parei porque o Hannah passou por mim, nem falou comigo naquele dia. Não, jovens não chegaram em mim. Não, grupo de diaconia da casa. Irmão, não tem desculpa para parar. Deus não gosta de espírito de covardia. A primeira coisa que Deus tratou na vida do seu filho lá botando no lagar, foi encorajamento. Homem, se levanta, vai nessa tua força. Era como se Deus falasse com ele: seja corajoso e não seja covarde. Alguém precisa ouvir isso aqui. Olha para o teu irmão e diz isso para ele: o dom é seu. Se você parar, a culpa é sua. E Paulo disse: ninguém me assistiu. Mas no verso 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu. Ei, Ele sabe que você está sofrendo, então não desista. O Senhor assistiu, e não só assistiu Ele disse: Ele me fortaleceu. Paulo estava lá desamparado, xoxo, igual chuchu, sem gosto, sem sabor, e de repente entra nele um frescor na alma. Conjecturando, era como se o Espírito olhasse para ele e falasse: Paulo, caminha mais uma milha. Todos te desampararam, mas eu te assisti até agora. Todos se esqueceram de ti, mas eu te assisti até agora. Eu estou contigo até agora. Serei contigo até onde você for. Falta de amparo não te faltará. Você pode não ser amparado por amigos, você pode não ser amparado pelo corpo ministerial, mas Deus te assiste. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Continua, que o Espírito fortaleça você.
Você entrou aqui desamparado, fadigado, cansado, marcado, machucado. Receba o encorajamento dele. Continua. Minha graça te basta. Minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você chora, alguém colhe as tuas lágrimas. Você está aflito, alguém está te assistindo. Vai parar agora? Vai desistir agora? Ele te assiste. E isso te basta. Paulo poderia muito bem, Hannah, falar assim: ninguém me assistiu e por isso aqui encerrou. Não, ninguém me assistiu, mas o Senhor. O Senhor me assistiu. Ele é socorro, bem presente, na hora da angústia. Olha, Ele é socorro, bem presente, na hora. Não é depois que a angústia passa. Ele é socorro na hora que a angústia chega. É que a gente duvida. Ele não é socorro quando a angústia passa. Ele é socorro quando a angústia chega. Quando a lágrima desce. Quando a fraqueza bate. Quando a gente fica desamparado. Ele é socorro bem presente. Ele assiste. Ele está no meio. Ele está socorrendo. Ele está sondando. Ele conhece. Ele conhece o começo. Ele conhece o meio. Ele conhece o final. Quem está assistindo é Alfa e Ômega. Quem está assistindo foi com a gente desde o ventre da mãe. Quem nos assiste viu Jeremias, um pequeno embrião, e já havia separado ele. Deus nos assiste. Aleluia. Combate o teu bom combate, meu irmão, minha irmã. Termina a tua carreira. Termina a tua carreira. Até quem recebeu um talento não poderia ser covarde na multiplicação. Ah, Deus, eu só sirvo ao Senhor fazendo coxinha. Eu limpo o chão da igreja. Eu sou porteiro. É um talento? Multiplica. E a ilustração poderia ser naquele que ganhou mais, né, Hannah? Não. A ilustração foi com quem ganhou apenas um, mostrando a advertência, mostrando que todos que receberam, sendo muito ou sendo pouco, hão de arcar com o que recebeu. Ele poderia falar com aquele que recebeu muito, mas ele pegou o pouco, porque geralmente quem pega pouco se inferioriza. Quem pega muito já está fluindo, está em evidência. Como que vai se preocupar com isso? Geralmente a desistência acontece com quem pega pouco. Acha que não está sendo assistido. Acha que não está sendo sondado. Acha que fazer uma coxinha é menos importante com quem está aqui pregando, não. Quem assiste a gente aqui na hora da palavra, assiste quem está fazendo coxinha para vender após o culto. Ninguém passa desapercebido. Sendo um, sendo cinco, não é desculpa. Trabalha, desenvolva, seja perseverante, vai à frente, multiplica teu talento. Eu sou o patinho feio, não, a palavra é só com os irmãos, não, ninguém me vê, ninguém precisa ver, não, irmãos, quem precisa assistir é ele. Porque nem sempre quem está sendo visto aqui de cima está exalando bom cheiro. Olha lá o ministério tal, olha o que acontece. Aí tem o irmão lá, limpando a privada. Eu te louvarei, Senhor.
de todo meu coração. Se é aqui que eu tenho que honrar, é aqui que eu vou honrar, irmãos. Paulo descreveu para a carta aos Coríntios, ele disse que o Senhor colocou cada membro no corpo como Ele quis. Ele repartiu até os dons, Ele deu deliberadamente, partiu dele. Então todo trabalho é fruto da bondade de Deus. Todo serviço é fruto da bondade de Deus. Estando em evidência aqui ou não, Ele nos assiste. Pergunta para o seu irmão novamente, o que você quer parar? Quanto talento tem na tua mão? Pergunta para ele, quanto talento tem na tua mão? É um? Está em evidência? Não importa, ele assiste. Ele assiste, ele assiste, ele assiste, ele assiste. Mas eu só trabalho na mídia. Quem está em evidência é quem está pregando. Não, ele assiste porque o que Deus quer é a pureza de coração. O que Deus quer é a verdade, a sinceridade. Sendo assim, eu tenho sinceridade lavando uma privada. Eu tenho sinceridade trabalhando na mídia. Eu tenho sinceridade trabalhando no estacionamento. Eu tenho sinceridade trabalhando na cantina. Eu tenho sinceridade onde Deus me colocar. Multiplica, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja você na melhor coisa que você faz. Milites por elas, boa milícia. Combate por elas. Combate em cima do que você já recebeu. Trabalhe em cima do que você já recebeu. Não desista. Não pare. Continue combatendo. A nossa pátria é o céu, irmãos. A nossa finalidade é o céu. E aqui Timóteo recebe mais uma instrução, e aqui é o caminho para encerrar. Ele diz assim, como que eu vou conservar essa vida de militância? Porque Paulo deu encorajamento sobre a profecia que ele recebeu e falou para ele combater um bom combate. Agora Paulo fala para ele: não se esqueça destas coisas que eu vou te falar agora, Timóteo. Conserve tua fé e a boa consciência. Isso aqui é interessante porque lá atrás, se você for parar depois para ver desde o começo, existem 3 elementos que correspondem à verdadeira espiritualidade do cristão. Quantos elementos? 3 elementos. Aqui Paulo fala sobre 2. Mas é como se Paulo resumisse o que ele falou aqui no capítulo 1, no verso 5. Pode deixar até aqui o capítulo 1, no verso 5 dessa carta. O verso 5 do capítulo 1. Pode até deixar aqui. Porque no capítulo 1, no verso 5, ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência ou pura e de uma fé não fingida. Por isso que eu disse que o que Paulo está tratando aqui é como se ele falasse resumidamente o que ele tratou lá atrás. Esses 3 elementos, eles correspondem à nossa verdadeira espiritualidade: coração puro, boa consciência e fé não fingida. E é interessante que Paulo, ele fala aqui sobre o naufrágio na fé, pastor Hana. Paulo trata a fé como um barquinho. E Paulo diz que a fé ela é um barquinho colocado em alto mar, aonde a pureza de coração e a pureza da consciência são ponto de equilíbrio do barco da fé. Se eu entro na trajetória da fé e eu não cuido do que procede do meu coração e do meu entendimento, eu naufrago.
Porque não tem fé que se sustente se o coração ele é malicioso. Não tem fé que se sustente se a mente ela é maliciosa. Então Paulo diz, a fé é um barquinho, e o que faz chegar até o outro lado é a pureza do coração e da mente. Por isso que Paulo diz, olha, eles trilharam, mas naufragarão. E Jesus em Mateus capítulo 5, falando sobre a bem-aventurança, Jesus ele vai dizer, bem-aventurados são os puros de coração, porque estes verão a Deus. Quem é puro, verá Deus. Por isso que a fé, ela só é uma fé verdadeira diante de um coração puro. Se eu não tenho um coração puro, é bem provável que a minha fé seja fingida. Você está aqui, irmão? Então a fé fingida é fruto de um coração corrupto. A fé fingida é fruto de um coração enganoso. E Paulo diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no verso 22, que os que têm coração puro invocam a Deus. Porque eu clamo e ele não vem? Porque eu invoco e ele não responde? Existem coisas que estão além do que a gente faz, irmãos. Procede do que a gente exala de dentro do coração. Se a minha fé não estiver seguida de um coração puro, eu vou naufragar. E a consciência e o coração, alguns entendem como a mesma coisa, outros como coisa distinta. Mas ambas você vai conseguir entender na Bíblia, que a Bíblia trata detalhadamente uma coisa e outra coisa. Mas o coração ele está seguido de uma consciência. Se a minha mentalidade ela é pura, logo o meu coração também é. E se meu coração ele é puro, a minha consciência ela é. Então não tem como, irmãos, ter um coração puro e uma mente maliciosa. Estas duas coisas elas andam grudadas. O coração é o reflexo da mentalidade, e a mentalidade é o reflexo do coração. As duas coisas estão ligadas, e a fé está no meio. Porque o que faz minha fé ser verdadeira é o coração e a mentalidade que eu tenho diante de Deus. Senão, é fé fingida. E Paulo se preocupava. Por exemplo, em Atos capítulo 24, no verso 16, Paulo sempre tratou, olha, eu procuro estar diante dos homens com uma boa consciência. Teve uma vez que Paulo também disse que o Espírito era testemunho da sua consciência. O Espírito Santo é minha testemunha, ele sabe da minha mentalidade. Então eu preciso me atentar para isso. E o que é ter uma consciência pura? É uma consciência isenta de maldade, isenta de ofensa. Por exemplo, Atos capítulo 23. Dá para colocar aqui Atos 23, versículo 1. Atos 23, e pondo os seus olhos, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Olha, Deus sabe o que se passa no meu entendimento quando eu prego. Deus sabe do que se passa no meu entendimento quando eu toco. Deus sabe o que se passa no meu entendimento quando eu sirvo. Paulo diz que o próprio Deus é sua testemunha. Ele é um cidadão do céu, por isso que Deus se atenta para a mente dele. Ele não anda na terra como um cidadão da terra, ele anda na terra como um cidadão do céu. A sua mentalidade tem que ser pura diante de Deus, porque Deus nos assiste. Qual é a tua intenção em servir a Deus? Se a tua intenção em sequer servir uma água for de má interpretação, você vai naufragar. Não tem fé que sustente, irmão, diante de um coração pervertido. Não tem fé que sustente diante de uma má consciência. É preciso a gente afinilar isso e deixar isso bem amarrado.
Porque geralmente quem naufraga na fé é fruto de uma consciência pervertida e de um coração impuro. Caiu por quê? Porque queria meter a mão nas ofertas da igreja. Coração impuro. Caiu por quê? Porque queria que a igreja se responsabilizasse por tudo dele. Caiu por quê? Má consciência e coração. Deus sabe, irmãos. Deus sabe da minha intenção em subir aqui. Eu preciso tremer. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é um púlpito, mas o altar está dentro de mim. É aqui que a gente precisa entender. O altar está dentro de mim. Eu não sou um altar aqui, eu sou um altar na vida. Por onde eu passar, eu tenho que zelar por isso. Então trate de ter uma mentalidade pura. Ocupa a tua consciência no que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3. Se eu já morri e ressuscitei com ele, penso nas coisas que são de cima e busco as coisas que são de cima. Conserve a tua mente e o teu coração na pureza, senão tua fé estará em risco. Se pergunte, qual é a minha intenção de eu estar aqui servindo? Paulo disse, uns pregam por porfia, outros por vanglória. Uns servem porque querem ser notados, outros servem por causa de amizade. Deus sabe o que passa no nosso coração. Amém? Se coloque de pé.